Olá, tudo bem, queridos alunos? Hoje iniciaremos mais um projeto em busca do conhecimento da biologia. Nossa primeira aula nós trataremos sobre um pouco dos conceitos básicos de genética, que é a genética mendeliana e a genética clássica. Eu sou o professor Alberto Biapina e iremos iniciar. Genética mendeliana. Genética mendeliana ou genética clássica é um conjunto de ideias que busca explicar o mecanismo de transmissão das características ao longo da geração. É muito importante nós ressaltarmos que Mendel não foi o primeiro e nem o único a estudar esse mecanismo de transmissão, mas foi o que apresentou resultados mais positivos. Primeiramente, nós temos que entender o seguinte: por que Mendel teve esse sucesso? O sucesso de Mendel se baseia basicamente em dois tópicos. Primeiramente, ele teve metodologia e organização em todos os seus aspectos, ou seja, ele soube trabalhar, anotar e ser organizado. Ou seja, podemos até dizer que é uma característica básica de todo experimento científico. Outra característica bastante importante para o sucesso de Mendel foi a escolha do material biológico. Quando ele escolheu a ervilha de cheiro, por que ele escolheu? Não foi por acaso. Temos que levar em conta o seguinte, que é uma planta de fácil cultivo, ou seja, ele conseguia cultivar facilmente no seu mosteiro onde vivia, ciclo de vida curto, que possibilitou ele estudar ao longo das gerações, um grande número de descendentes por geração, que é uma característica básica que possibilita o estudo das gerações em grandes números, né? E características bem definidas, porque essa espécie tinha características e benefícios sobre que aspectos? Por exemplo, aqui nessa tabela lá nós observamos quanto a cor da semente, poderia ser verde ou amarela, quanto a textura, rugosa ou lisa, quanto a cor da vagem, amarela e verde, quanto a formato, lisa ou ondulada, e por aí vai. Então essas características, que vêm desde a escolha do material biológico e a metodologia e a organização empregada, possibilitou que Mendel tivesse tanto sucesso em sua pesquisa. Mas para a gente entrar e compreender como aconteceu esse mecanismo de transmissão, é importante a gente notar o seguinte: o que foi que Mendel fez? Então nós iremos entender agora qual foi o mecanismo que Mendel utilizou. Primeiramente, Mendel fez um cruzamento observando cada característica individualmente, ou seja, nesse exemplo aqui em questão, nós vamos observar o quê? Quanto a característica da cor da semente. Vamos ter, primeiramente, na geração parental, que foi a primeira geração, ou geração da pura, nós cruzamos uma semente verde com amarela. Professor, aí agora você me pergunta assim, como é que Mendel tinha certeza que era pura? Na verdade, gente, ele fez a autofecundação. Ele retirou a parte masculina das flores, deixando só a feminina. E ele foi polinizando individualmente, de maneira manual. Dessa maneira, ele foi garantindo a individualidade de cada uma das características. Ou seja, nesse caso, as plantas só davam sementes verdes e aqui somente amarelas. Do cruzamento da geração parental surgiu a geração F1. O que seria isso? É a geração que apresentou 100% de sementes amarelas. E ele veio assim aquela pergunta: cadê as sementes verdes? E ele teve a seguinte ideia de fazer um autocruzamento novamente aqui, que foi da geração F2 como resultado. E possibilitou o seguinte: apresentou 3 sementes amarelas para uma verde. Nesse critério, ele fez a primeira observação dele. A característica que existia na parental e continuou existindo na F1, ele denominou como característica dominante. Aquela que sumiu na F1 e foi somente ressurgir na F2, ele caracterizou como recessiva. Outra característica bastante interessante que nós iremos discutir hoje é sobre o seguinte: característica relacionada ao fenótipo e genótipo. O que seria esse genótipo? Genótipo é a composição genética do indivíduo. E o fenótipo é, na verdade, a expressão do genótipo mais o meio ambiente. Mas vale a pena ressaltar que, nesse momento, Mendel não conhecia o mecanismo de gene ou de transmissão. De tal maneira que nós iremos, nesse ponto aqui, enfatizar, vamos reforçar um pouco o seu experimento. Olha aqui, que nós podemos perceber, na geração parental, para garantir a pureza das sementes, o que ele vai ter? Ele vai ter ou as plantas aqui, onde você vê que ele acontece a remoção da antera, que é exatamente a parte masculina da planta, e a fecundação. Você vê que ele pega o pólen e vai fecundando flores por flores, utilizando o pólen que ele foi retirado outrora. Aí na geração F1 você percebe que 100% das sementes, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, ele utilizou como caráter
sim a textura. No exemplo anterior, a gente utilizou a cor, aqui ele utilizou a textura, e ele percebeu que 100% eram lisas. E depois, quando ele fez a fecundação da F1 com a F1, na F2 ele percebeu que 75% das sementes eram lisas e 25% eram rugosas. Nesse caso, dá para a gente entender que a lisa era a característica dominante e a rugosa era a recessiva. Agora nós vamos entrar um pouco mais nesse experimento. É muito importante reforçar, Mendel não atribuía a característica a gene nem alelo, ele atribuía ao fator. E vamos lá. Quando ele fez o cruzamento da geração parental, na realidade ele fez o cruzamento de quê? De duplo homozigoto. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo. Quando faz esse cruzamento na geração F1, ele vai ter o quê? Heterozigoto dominante. Por que heterozigoto e por que homozigoto? Vamos para cá, no esquema aqui ao lado. Quando eu falo que ele é homozigoto, é porque ele vai ter o quê? No caso, vezão ou vezinho. Lembrando que esse símbolo aqui é atribuído à característica do recessivo, tá bom? E quando esse símbolo é diferente, ou seja, um V maiúsculo e um V minúsculo, falamos que ele é heterozigoto. Voltando para cá. Então, do cruzamento entre gerações parentais, que no caso foi homozigoto dominante com homozigoto recessivo, nasceu um indivíduo que era heterozigoto, mas heterozigoto quanto à combinação dos alelos, mas era dominante perante a característica. Quando ele fez a fecundação novamente, dentro da geração F1, ele vai ter aquela seguinte proporção, ou seja, vai ter indivíduos amarelos, que foram esses três aqui, e vai ter um indivíduo recessivo. Aí aqui nós vamos ter mais uma característica. Quem seria esse fenótipo e quem seria esse genótipo? Nós teremos a proporção fenótipo 3 para 1. O que significa isso? 3 amarelos para uma semente verde. E qual é essa proporção fenótipa? Genótipa é 1 para 2 para 1. Ou seja, você vai ter um homozigoto dominante, 2 heterozigotos com característica dominante e uma recessiva. Desse ponto, nós podemos descrever o seguinte. O que é que dizia a primeira lei de Mendel? Cada característica está ligada a um fator. E esse fator se separa independentemente da formação dos gametas. Dessa maneira, nós podemos falar o seguinte. Mas qual foi a contribuição de Mendel para a genética? Simples. Foi o primeiro cientista que simplesmente mostrou o mecanismo de transmissão das características. Isso foi muito importante, mesmo ele não conhecendo ainda nada de genética, mas ele atribuía que, de fato, uma característica está atribuída a um fator, e esse fator ele se distribuía na formação dos gametas. Agora, nós temos que entender um pouco. Para entender um pouco de genética, nós temos que entender um pouco da noção de probabilidade. O que será essa probabilidade em genética? É muito simples, meus alunos. É só entender o seguinte, quando a gente faz qualquer probabilidade, tanto faz ser na biologia como na matemática, nós fazemos, no caso, uma fração, onde a gente distribui o eventos esperado pela quantidade total de eventos possíveis. Dentro da genética, nós vamos ter duas teorias muito importantes, a teoria do I e a teoria do OU. A teoria do I é quando nós queremos atribuir de seguinte maneira. Qual é a probabilidade do evento acontecer? Ou seja, deles ter a característica A e ter a característica B. Nesse caso, nós multiplicamos os eventos. Quando a gente faz o seguinte outro exemplo, qual é a probabilidade do evento acontecer? Que seja A ou B. Nesse caso, nós somamos os eventos. Isso ficará mais claro na nossa próxima aula, quando nós atribuímos exemplos, tá bom? Aí vamos para o terceiro ponto, que é muito importante. Quando nós temos um fenótipo conhecido, de acordo com a sua característica, mas nós queremos saber o genótipo, nós temos algumas estratégias. A primeira estratégia que nós iremos utilizar é o cruzamento teste. O que seria esse cruzamento teste? Consiste em um método no qual iremos cruzar um indivíduo com um fenótipo dominante, conhecido, mas com um genótipo desconhecido, com um indivíduo homozigoto recessivo, ou seja, com fenótipo e genótipo conhecido. Nesse exemplo aqui abaixo, nós temos o seguinte caso. Por exemplo, se esse azão e azão-azinho apresentam uma característica dominante, como é que eu vou saber se ele é homozigoto ou heterozigoto? Simples, é só cruzar com recessivo. Porque caso ele seja homozigoto dominante, todos os indivíduos serão heterozigotos, com característica dominante. Caso ele for heterozigoto com característica dominante e eu cruzar com homozigoto recessivo, nós teremos a proporção de 50% de indivíduos heterozigotos com característica dominante e homozigotos com características recessivas. Dessa maneira, o nome desse processo é chamado de cruzamento teste.
E professor, e o que seria esse retrocruzamento? O retrocruzamento é o cruzamento genético entre indivíduos de gerações parentais e a primeira geração. Em outras palavras, é a gente cruzar o F1 com parental, ou com pelo menos um fenótipo semelhante aos parentais. E o que é que nós percebemos aqui? Um homozigoto dominante com um homozigoto recessivo. Aí nós temos a seguinte proporção, um heterozigoto, que se a gente cruzar novamente com o parental, ou seja, com o homozigoto dominante, nós teremos a seguinte proporção, homozigoto dominante e um heterozigoto dominante. Dessa maneira, a gente pode identificar o alelo recessivo, que não foi manifestado. Compreenderam? Agora, a genética também nos possibilita um estudo de gráficos, ou seja, o que é uma representação gráfica da determinação da carga genética de uma família. O nome desse processo é heredograma. O que seria esse heredograma? O heredograma tem símbolos, e esses símbolos são muito importantes para a gente compreender esse estudo da genética, que é muito usual em questões de vestibulares e concursos. Aonde, por exemplo, o quadrado representa o sexo masculino, o círculo o sexo feminino, esse símbolos que são manchados são os indivíduos afetados e por aí vai. Olha, nesse exemplo aqui desse heredograma, nós temos o seguinte. Nós temos um indivíduo que não é afetado normal, que se cruzou e teve o quê? 4 filhos, sendo um afetado. Como o afetado, nesse caso aqui, podemos perceber que é uma herança recessiva, percebemos que o afetado é o quê? Homozigoto recessivo. E como é que a gente pode definir e quais indivíduos que a gente pode definir o genótipo? Vamos compreender. Aí a gente só pode doar o que a gente tem, logicamente. Se esse tem um gene dominante e esse tem um gene dominante, porque não são afetados, vamos gravar mais um ponto aqui que é muito importante. Quando a gente fala de característica dominante, a característica dominante se expressa em dose simples, ou seja, é necessário somente um alelo dominante, no caso, fator de Mendel, logicamente, para expressar a característica. Quando a característica é recessiva, é necessário em dose dupla, ou seja, um duplo alelo para manifestar a sua característica, tá bom? Então, como é que a gente vai descobrir isso? Se vocês perceberem, esses dois indivíduos obrigatoriamente têm que ser heterozigotos para formar um homozigoto. É aquela formação dos gametas. Um indivíduo diploide dá origem a 2 gametas haploide. Nesse caso, esse indivíduo aqui vai gerar gametas Azão e Azin. Azão e Azin. E essa combinação possibilita o indivíduo homozigoto recessivo. Professor, e esses dois indivíduos, tem como a gente saber exatamente quais são os fenótipos e os genótipos? Os fenótipos sim, porque são indivíduos o quê? Normais, porque tem a presença de um alelo dominante que já é o suficiente para manifestar a característica. E os genótipos, era necessário